Boa noite, meus amados. Hoje eu não quero falar sobre hidroponia, não quero falar sobre as minhas tilápias. Hoje quero falar de uma coisa mais importante com vocês. É a vida com Cristo, é viver com Cristo. A hidroponia é muito bom, tilápia é muito bom, coisas é muito interessante na nossa vida, mas a vida com Cristo é o essencial. A vida com Cristo é o pilar para nossas vidas. Então hoje eu queria falar um pouco sobre fogo estranhos. Então nós vamos orar e nós vamos fazer uma breve leitura da palavra e falar um pouco sobre esse fogo estranho que tanto assola a igreja, que tanto entra dentro da igreja, que tanto nos traz dificuldade de caminhar nas nossas igrejas, nas nossas, nos nossos evangelismos, por causa da facilidade que hoje tem o Evangelho. Mas vamos orar primeiro. Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti para louvor, honra e glória do Teu nome. Te agradecer pela noite deste dia, te agradecer por estar aqui, Senhor, te agradecer pelo dia que passamos, te agradecer, Senhor, porque só Tu, Senhor, és Deus de nossas vidas, Senhor. Só Tu pode, Senhor, nos conduzir para a direita ou para a esquerda, Senhor. Tu que morreste na cruz do Calvário para nos dar vida, Senhor, vida e abundância, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Agora, Senhor, te agradeço por tudo e peço pela palavra que vai ser lida, Senhor. Fala conosco, Senhor, nos dê discernimento através da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, hoje eu quero falar um pouco sobre fogo estranho, que está em Levítico 10, eu vou ler de 1 a 3. E aqui a gente vai falar um pouco sobre Nadab e Abiú. Sempre quando pensamos em um fogo estranho, só lembramos de Nadab e Abiú. Mas o que é fogo estranho? Não é tudo que levamos por nós mesmos para a casa do Senhor, tudo aquilo que a gente leva com o nosso não tem nada a ver. Não é um fogo, será que não é um fogo estranho na casa do Senhor? Não é o que estamos vendo em nossos dias, os pragmatismos entrando, não são fogos estranhos muitas vezes, porque o que está escrito, se nós estamos levando aquilo que não está escrito, pode tomar cuidado que pode ser um fogo estranho. Então vamos ler Levítico 10, de 1 a 3, que diz assim: Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim
e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, Deus traria diante dele, né? Mostraria o que ele não aceita de um ser como nós, pecadores. Por isso que temos que tomar muito cuidado quando levamos algo para a casa do Senhor. Porque Deus é santo. Tudo que Ele faz ou Ele toca é santificado. Então, quando Ele nos escolhe para Ele, não é para pensarmos que somos santos. Nós somos separados, por isso nós somos santos, pessoas separadas, não o santo, como Jesus é santo, Deus é santo. Eles são puros, sem pecado, não andam no pecado, se afastem todo meio de onde está o pecado. Onde está o pecado não faz parte das coisas de Deus. Em primeiro lugar, o que fazemos de diferente nos dias de hoje? Paulo, os apóstolos, Martinho Lutero e todos que deixaram um legado para nós. O que pensariam hoje? O que eles pensariam hoje? Deixaram um legado para nós. Será que o legado que eles deixaram está nesse sentido? De hoje a gente fazer o que quer na casa do Senhor, trabalhar como queremos, porque é o que a gente vê, a gente liga a televisão, a gente liga a internet, é o que a gente vê muito. Será que eles pensaram que depois de estar em 4 paredes, iríamos descansar? Se a gente perguntar a algumas pessoas, vamos botar de 20 anos de igreja, 30 anos, até 60 anos de igreja, quantas vezes eles saíram de dentro dessas 4 paredes para evangelizarem? Muitos deles vão falar, não, eu cheguei aqui fiquei, escola dominical, não falto culto, né? Culto da semana, culto de final de semana, que chamamos, né? Nós como evangélicos chamamos o dia do Senhor, eu nunca faltei. Mas será que foi isso, foi esse legado que Paulo e o apóstolo, e depois Martinho Lutero e outras pessoas pensaram que eles iam lutar para que nós ficássemos sentados dentro de uma igreja, ou eles pensaram que a igreja não precisa ser nem um grande templo, precisa ser só caber umas pessoas, ou seria um campo aberto, um campo de futebol aberto, que dali sairia a palavra para que a gente dali saísse para levar o evangelho. Não ar-condicionado, não banco bem cômodos, né? Porque hoje o banco da igreja ele é uma cama, né? Hoje pai e mãe pode botar seu filho deitado, sua criança, e assistir o culto com o filho deitado, que é tão confortável como uma cama. Quer dizer, será que foi isso que foi deixado para nós? Será que eles não deixaram um legado e nós, com pragmatismo, não mudamos o jeito, com as nossas atitudes, de levar o evangelho? Será que foi isso? Ou isso não dá tempo de pensar em descansar? Eu penso muito assim, tá?
Vamos fazer ter um pensamento melhor, né, no ritmo do Evangelho. Uma pessoa está doente, se sentindo fraca, não é internada, é doente, se sentindo que está mal, sentindo que pode, por causa daquela doença dela, ir para um hospital e pode até não voltar por causa daquela doença. Não seria prático essa pessoa terminar os dias dela evangelizando enquanto ainda pode andar aqui? Porque a gente vê muito assim, muitos idosos que muitas das vezes pensam, já estou com 80 anos, 70 anos, 60 anos para cima, né? E pensa, não preciso fazer muito mais não, porque os jovens vão fazer, tem pessoa a fazer. Aí vai levando. Quando chega um dia, passa mal, vai para o hospital, porque a tendência é essa, né? Do idoso passar mal e ir para o hospital. E muitas das vezes ali, porque é muito difícil hoje em dia a gente ver morreu dentro de casa, né? Faleceu, né, dentro de casa. Então, não seria melhor se dedicar agora, que a idade está avançada, para as últimas lembranças de Deus para conosco aqui na Terra, evangelizando, fazendo a sua vontade, fazendo aquilo que Deus manda a gente fazer, para aquilo que os apóstolos deixaram o Evangelho, porque os apóstolos não acredito que eles deixaram formar a igreja para fazer como fazemos nos dias de hoje, né? Todas as igrejas, se você pegar e ligar uma televisão, você vai ver que os membros estão todos sentados lá dentro da igreja. Será que eles não formaram a igreja porque seria mais fácil de ensinar aqueles que estão ali a ir para a rua, evangelizar, trazer alma para Cristo, ganhar alma para Cristo? Então, ia rodando, ia mudando, não ia ficando. Quer dizer, eu fui, aprendi, saí. E aquele grupo que está comigo, né? E saiu. A gente não volta mais para lá, porque lá tem outro grupo aprendendo. O grupo que a gente levou está lá aprendendo. Quando aquele grupo aprender, ele também vai para a rua. E assim nós vamos evangelizar todos. Será que o pensamento não foi esse? Mas não é isso que vemos, né? Mas eu acho que o pensamento é esse. Então, em segundo lugar, cada um deve levar a sua responsabilidade. Como vimos na WBU, cada um levou o seu incensário. Ele não levou o incensário do irmão, nem do primo, nem do colega, não. Cada um levou o seu incensário. Então, cada um deve levar a sua responsabilidade. No versículo 10:1, tomaram o seu incensário. Então, a gente vê no versículo 1 do capítulo 10, dizer que eles tomaram o seu incensário. Era a responsabilidade de cada um deles. É como eles ganharam aquilo para cuidar daquilo, e aquilo ser dele, aquilo ser responsabilidade dele, de certo ou errado. E eles usaram para o lado errado, como nós ganhamos a nossa responsabilidade. E eu acho que a responsabilidade que nós ganhamos, cada um de nós ganha, é ir na igreja, entrar, orar, agradecer a Deus por aquele dia e sair para ganhar alma. Isso que eu vejo que é o incensário de cada um da gente. Não é levar para a igreja, sentar lá e ficar 2, 3 horas. Chegamos na igreja 9 horas, só saímos da igreja meio-dia. Quer dizer, 3 horas, 2 horas, 4 horas sentado, ouvindo aquilo que a gente já tinha que estar levando para as pessoas. Tinha que estar ganhando alma. E já em terceiro lugar,
Deus é santo. Está no versículo 10, 3b, mostrarei a minha santidade. Falamos para todos, Deus é ontem, hoje e sempre será. Porque estamos cego, surdo para isto. Nós falamos para as pessoas que Deus foi ontem, é hoje e sempre será. Mas nós estamos surdos e cegos, nós não estamos falando para nós. Nós não estamos confiando que Deus pode fazer. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que ele estava falando que ele está chateado com a igreja dele e ele agora dá o dízimo do modo dele. O dízimo dele ele pega e distribui para as pessoas que está precisando, que ele sabe que está precisando. Primeiramente, ele está dando só para conhecido ou familiar, né? Porque quando a gente dá para quem está precisando, que a gente sabe, ou é conhecido ou é familiar. A gente não está dando, a gente está deixando a mão ver a outro que está fazendo. E segundo, eu falei para ele, Deus não precisa da tua ajuda. Deus nem precisa do teu dinheiro, nem da tua ajuda. Pegue seu dízimo, dá o seu dízimo na igreja e como o teu dinheiro, aquele que continua no teu bolso, que ainda é de Deus, com esse você vai e ajuda as pessoas. Porque tu está usando o dinheiro de Deus para fazer o que você acha melhor. Então, Deus não está interessado no pensar no que você acha. Né? Deus está interessado em saber que Ele é Deus, que Ele é santo e Ele não vamos dizer, divide a glória dele com ninguém. Então Deus não divide a glória com ninguém. Então não vamos pensar em ajudar a Deus. Deus é que é nosso ajudador. E em quarto lugar, finalizando, Deus não mandou, não faça. Sempre que a gente for fazer algo, devemos perguntar, a Bíblia manda fazer? E não pensar assim, a Bíblia não diz que não pode fazer. Se ela não diz que não posso, então não devemos fazer. Se você quer fazer, porque a Bíblia não diz que não pode ser feito, mas você procura saber também se ela diz que se você pode fazer isso. Se também não está escrito que você pode, não está escrito que não pode, mas também não está escrito que pode, não faça. Porque não, com certeza, você vai fazer algo ou continuar fazendo algo que desagrada a Deus. Vamos fazer uma suposição. A Bíblia não diz que eu não posso beber. A Bíblia diz que não devo, diz até não devo me embriagar, mas se a gente lê, tá? Você vai ler uma porção de lugar que a Bíblia diz para você não beber. Porque todas as vezes que ela fala da bebida, como eu já falei em outro vídeo, que você vê a bebida, como na filha de Ló, em Noé, depois que atravessou, que saiu da arca. Então, todos eles mais, tá? Só vou ficar neles dois mais, para não levar o vídeo muito grande. Mas eles erraram. A filha de Ló houve incesto e Noé amaldiçoou seus filhos. Entendeu? Então, tem mais coisas, tá? Então, quando a Bíblia não diz que é para fazer, não faça. Porque você pode estar errando naquilo. Por que falamos tudo isso? Porque muitas das vezes a gente fica pensando, mas todo mundo, a gente vê coisa
como a gente também faz coisas erradas. Será que um irmão não pode chegar para mim, se eu estiver fazendo uma coisa errada, me chamar a atenção? Então, em 1 Coríntios 6, de 1 a 7, ela diz, tanto você pode chamar a atenção do teu irmão a ponto de levar ele perante a igreja, como você pode não aceitar os pragmatismos entrando na igreja, que são as coisas do mundo entrando na igreja, e também reclamar, e não querer ficar calado. A Bíblia relata que você não deve levar um irmão seu em juízo perante o homem. Isso você não deve fazer. Mas você reclamar. Na igreja, agora está cantando funk na igreja, estou fazendo suposição, né? Nem nunca vi cantar funk na igreja, né? Mas eu estou fazendo uma suposição que são coisas que entram. Pecado ele não tem tamanho. Pode não ser um funk, mas se entra um erro, é como se fosse um funk. Então, o que a Bíblia diz? Ela aceita. Então, mais ou menos, se você ler o 1 Coríntios 6, de 1 a 7, vai dizer assim, não devemos levar nossos irmãos a juízo perante o mundo. Não devemos. Mas perante a igreja, sim. Devemos e não devemos fechar os olhos para os erros da igreja, pois ela é a casa de Deus. Entendeu? Então, mais uma vez, então por quê que estamos falando do fogo estranho? Porque as pessoas vão entrando e às vezes os outros acham que tem que aceitar porque foi um irmãozinho que levou, então vai ficar chato, ficar brigando com o irmão. Não, você não vai dar um soco no irmão, a tua briga não vai ser contra o irmão. A nossa briga não é contra a pessoa, é contra principados e potestades. Ela não é contra a pessoa que a gente está brigando, entendeu? Nós estamos brigando contra eles, o espírito do mal, o maligno, o Satanás, né? O diabo e seus anjos. Não estamos brigando contra o irmão, nós estamos alertando o irmão de um erro que ele está trazendo até a casa do Senhor. Então é isso que eu queria deixar para vocês e agradecer a Deus pela minha vida e pela sua vida. Senhor Deus, aqui estou diante de Ti mais uma vez, para louvor, honra e glória do Teu nome, perante a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo que nos entregaste nesta noite, Senhor. Obrigado pelo que falaste conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo amor para com as nossas vidas, Senhor. Ó, Senhor, agora eu te peço também pelaquela pessoa que está ouvindo, vendo esse áudio, Senhor. Que o Senhor também o abençoe a casa, a família, Senhor. Dê vida próspera em Ti para esta pessoa. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, fica aí a nossa palavra deste dia, que você possa estar se inscrevendo, dando um ok aí para fortalecer o canal. E estamos juntos nessa carreira, né? Nessa corrida, que o Evangelho não é mais uma andada, é uma corrida, tá? Então estamos juntos. Um abraço.